A música, quando tocada pelos músicos, é uma coisa um pouco como a vida, uma presença fugaz que existe enquanto o músico executa o som, há um silêncio anterior e depois, ao acabarem esse trabalho, a música desapareceu. Boa tarde a todos. O Rancho Folclórico do Clube Português do Recife agradece o convite para esse evento e, a partir deste momento, o Rancho Folclórico apresenta danças folclóricas e populares de algumas regiões de Portugal. Portugal de cores e canções, Portugal de todos nós. Esse número caracteriza o povo douro, cuja região possui beleza o ano inteiro.
iremos apresentar a dança Tirana. Mais uma dança que empolga pela coreografia e pelo entusiasmo. Senhor da Serra. Boa tarde, amigos. Em primeiro lugar, os meus agradecimentos ao Conselho da Comunidade Portuguesa de Recife, ao Clube Português e a todas as outras entidades que facilitaram e tornaram possível este evento. Relativamente a essas entidades, têm nomes que eu sou obrigado a falar, a mencionar. O nome do Sr. Vicente Virenda, desde o início acreditou neste projeto e vinha acompanhando comigo desde os primórdios a sua criação e então, juntamente com o trabalho que já estava desenvolvido, nós conseguimos manter em sigilo esta ideia, este trabalho até certo ponto e a partir daí não podemos mais deixar de divulgar, divulgamos no momento certo para realmente trazer uma novidade para o mercado literário. Novidade do mercado literário que é realmente um facto comprovado, vocês podem averiguar em qualquer ponto do globo até, que não havia nenhuma obra exclusivamente dedicada à sueca. É um trabalho inédito que eu tenho o orgulho de poder transmitir. Fui eu que escrevi, não para dizer que eu escrevo pior ou melhor, não está isto em questão, mas para transmitir uma emoção às palavras e às frases. Então essa emoção eu acho que é melhor transmitida quando é a pessoa que joga e que consegue transmitir essa sensação de jogar em palavras e também em imagens. Tenho que referir também com muita importância o facto do meu amigo Jorge Marinho ter
contribuir de uma forma tão importante e ainda além das expectativas, que foi, além de conceder o espaço que nós temos hoje, criar outras condições para que nós estivéssemos hoje reunidos aqui nesta tarde sobre o livro, sobre este evento. Este livro foi idealizado e foi construído à luz de várias pesquisas iniciadas já há mais de 10 anos. Então, eu sempre tive a ideia e o sonho de construir este livro à base do jogo, porque era uma lacuna que eu via e eu procurava em livrarias, procurava na internet e não via nenhuma obra dedicada a esta modalidade que eu tanto gosto. Então, estas pesquisas iniciaram primeiro em Portugal continental, do Minho ao Algarve, de Bragança, Chaves até Faro, onde eu ia vendo nas associações, nos clubes, como é que jogavam, quais eram as diferenças, ia anotando e depois chegava a casa e guardava as anotações. Obviamente, eu já sabia que outras comunidades portuguesas, principalmente aquelas fora do Recife, também praticam, ou seja, onde há portugueses, há jogadores de sueca. Um dos países, obviamente, onde eu não podia deixar de fazer um estudo, foi justamente aqui no Brasil. No Rio de Janeiro, nas casas portuguesas, fiz uma averiguação na Casa do Minho, na Casa de Viseu, entre outras, Casa de Trás-os-Montes, no Rio de Janeiro, e verifiquei a realidade lá, confrontei com a realidade aqui em Recife, e além do mais também em São Paulo, onde foi outra cidade que eu realmente procurei trazer informações. Então a ideia deste livro foi também no sentido de retribuir à sueca a satisfação e o gosto que ela tem trazido ao longo do tempo. É uma modalidade que eu venho a desenvolver há mais de 30 anos, de uma forma contínua, frequente, e que eu tenho um grande gozo, uma grande satisfação em a poder praticar. Então encontrei uma maneira de poder retribuir essa sensação prazerosa que o jogo me tem dado e me tem apresentado. Além disso, outra razão que me fez avançar para o livro foi o averiguar que o número de praticantes, o número de jogadores, como falou aqui o meu amigo Zé Miranda, não tem aumentado, pelo contrário, tem havido um decréscimo. E esse decréscimo tem sido até de uma forma bastante acentuada. Eu lembro perfeitamente quando eu cheguei a Recife, em 2002, que nós tínhamos uma sala de carteada aqui no clube, que isto é composta por 8, 9, 10, 11, 12 mesas cheias com praticantes, homens, mulheres, era indiferente. À medida que as pessoas foram partindo deste mundo, aconteceu que o número de praticantes, o número de jogadores veio diminuindo e não houve quem os substituísse. Então a ideia também é trazer e conseguir que haja mais praticantes desta modalidade, que eu sou suspeito em falar, mas vocês podem conferir, podem confirmar pelo livro. É um jogo apaixonante, fantástico. Então eu tinha que arranjar outra maneira de não só os portugueses e descendentes que já têm alguma ligação ao jogo e a Portugal passassem a jogar mais, mas também os povos onde estes portugueses estão inseridos. Ou seja, a gente quer, na realidade, que os brasileiros passem a jogar também. Traduzindo por miúdos, a gente quer que hajam mais brasileiros a jogar. Ainda agora eu recebi uma pessoa que me garantiu, que me disse que joga sempre em casa, às sextas-feiras, reúne-se e joga em casa com outros casais, com outros amigos. Então veja, isso é uma coisa fantástica, fabulosa. Fiquei feliz com isso. Coloquei logo uma mensagem no livro para elucidar essa participação, essa parte. Então, é um conjunto de situações que nos leva a ficar mais contentes, mais felizes com essa ideia. E aí outras pessoas perguntam o porquê do título. Já várias pessoas me perguntaram até em entrevista, porquê do título Sueca para 4 jogos? Sueca, a gente já sabe, é o nome do jogo.
Pelas investigações e pelas pesquisas que eu fiz, não houve nenhuma comprovação ao nível de saber qual a origem do nome. Sabemos que a grande probabilidade, a grande chance, é a origem da sueca ter uma origem em Portugal. Até na altura se falou que os navegadores no descobrimento chegavam a jogar nas suas embarcações sueca. Há referências à sueca em grandes autores como Jorge Saramago, que em obras suas apresenta o nome da sueca, e a sueca é a modalidade que eu quero que ela venha a ser e passe a ser vista como nunca foi até hoje. Então, uma obra desta serve justamente com essa intenção. Mas voltando à questão da razão do jogo, sueca para 4 jogos, que eu acho uma questão bem pertinente, eu quero dividir em 2 pontos. 4 jogos, para quem não sabe, mas depois de adquirir o livro, vai saber que é o máximo de jogos que a gente pode conseguir numa única mão. Mas para isto tem que recolher as cartas todas. Fazendo o máximo, 4 jogos, recolhe as cartas todas e aponta 4 jogos, onde há nomes em Portugal que dizem que é bandeira, que dizem que é Chito, que dizem que é um nome ou outro, e isso vem no livro nas diferenças regionais. Então nós verificamos, eu verifiquei em particular, que ao longo das cidades, das regiões, certos nomes e certas regras vão variando. E essa variação eu tive o cuidado de apresentar para as pessoas, por exemplo, que estão na região, dizem, mas na minha região não se joga assim, tem outra variante. Mas aí ficam a saber que tem essa possibilidade e tem outra possibilidade de jogar de maneira diferente. No fundo, todas as hipóteses são válidas, que não há nada instituído formalmente que diga que desta maneira que é correto e daquela incorreta. Até o momento isso não foi considerado. Então, dentro do objetivo de atingir o máximo de resultado, eu vou indicar estratégias, formas, apelando a algumas disciplinas objetivas, como é o caso da probabilidade, da lógica, e sem deixar de considerar a intuição, mas eu quero tirar ao máximo o fator empírico e colocar o fator racional. Dentro dessas ideias, vem no livro uma parte que é a comparação de jogos. Então, quem seguir essa forma de jogar, ou de praticar, ou de jogar torneios, vai ver que quem ganha são os melhores pares. Eu não vou dizer melhores jogadores, porque a sueca tem que ser jogada em par. E muitas vezes as pessoas esquecem que os louros não são apenas de um jogador, mas são os 2 jogadores. Os 2 é que têm direito às suas medalhas, aos seus troféus, àquilo que for. Então, esta visão de atingir o máximo e de comparação de mãos é basicamente a seguinte ideia. Nós temos uma mão, cada posição, aí fica norte, sul, leste, oeste. Quando terminar a mão, o jogador da posição norte recolhe as suas 10 cartas e os outros igualmente. Coloca dentro de uma carteirinha, fica com um essa carteira. Depois joga outros. E no final, vamos imaginar que jogam 5 jogos numa mesa. Os mesmos jogos que jogam nesta mesa vão passar para outra mesa exatamente iguais, os mesmos,